Bom, pessoal, vamos então dar sequência à nossa série de lives aqui com convidados especiais. Hoje falaremos sobre a loja Renner e quem está comigo aqui para tocar essa live é o Luiz Felipe Franco, da nossa mesa de derivativos. Como tradicionalmente tem sido feito, né, às segundas, a gente traz aqui um representante da mesa para falar um pouco sobre mercado de derivativos, algumas alternativas de estruturas, e eu vou dar boa noite aqui para o Luiz Felipe. Fala, Luiz, tudo bem com você? Boa noite, Ricardinho. Boa noite, pessoal. É isso. Toda semana a gente tem trazido aqui ideias de operação, ideias de novas operações com diferentes papéis. E essa semana vai ser a mesma coisa, no papel que é Lojas Renner, com uma outra operação que a gente nunca tinha falado antes. Vamos embora. Maravilha, é isso mesmo. E a gente passar a palavra aqui de volta para o Luiz, onde ele vai entrar em mais detalhes, né, sobre algumas estruturas, a falar um pouco sobre a loja Renner, né? Eu acho que a loja Renner dispensa comentários, porque é uma marca amplamente conhecida pelos investidores, pelos consumidores, mas a ação ela começou a chamar atenção ao longo desse mês de novembro, né? Eu acho que o setor de varejo, em geral, ele está tendo um mês de novembro de recuperação, acho que muito respaldado por uma melhora aqui do ponto de vista macro, que nós vimos foi uma queda dos juros de longo prazo no Brasil, muito associado, né, em particular com o movimento dos títulos norte-americanos. Isso favoreceu, né, favoreceu o varejo, porque em geral varejistas elas estavam muito depreciadas aqui, né? A gente vinha alertando ao longo do ano sobre uma visão mais cautelosa em cima do varejo, mas a gente sempre elencava um ou outro nome que poderia se destacar, né? De fato, as condições macroeconômicas, elas ainda são bastante desafiadoras aqui no Brasil, né? Quer dizer, ainda que a gente esteja numa trajetória de queda de Selic, o juro, estruturalmente falando, é ainda um juro alto. A gente observou principalmente essas empresas de vestuário, de e-commerce, lidando com um aumento feroz da competição, principalmente por parte daquelas companhias asiáticas, né, que cada vez mais entraram aqui no Brasil com preços realmente muito competitivos. Só que o que a gente brinca, né, é que tudo na vida tem um preço, né? E a Renner, ela chegou a negociar com um múltiplo preço sobre lucro da ordem de 11 vezes, que é basicamente a metade da sua média histórica, e aí acendeu um sinal de oportunidade, né? Porque a gente sempre batia na tecla que dentro do varejo a gente preferia as ações mais líquidas, aquelas empresas que tinham uma marca mais reconhecida pelos consumidores e principalmente aquelas empresas que tinham uma estrutura financeira sólida o suficiente para atravessar esse período eventualmente mais complicado para resultados. A Renner é uma das poucas empresas que tem caixa líquido, ou seja, o saldo dela em caixa é maior do que a sua dívida, e isso permite que, eventualmente, ela consiga capturar, né, oportunidade de mercado, quem sabe consolidação, eventualmente aquisição de um outro player, e principalmente a capacidade que ela tenha para lidar com esses desafios que foram impostos. A Renner, recentemente, ela lançou, né, o seu novo centro de distribuição em Cabreúva, no estado de São Paulo. É um centro de distribuição espetacular, um dos mais modernos da América Latina, e que acaba contribuindo para essa atuação da empresa com canais conectados, né, a possibilidade de você entregar os produtos de forma cada vez mais eficaz para aquele consumidor que optou pela compra online, além, né, de permitir um mix de produtos muito eficiente na sua vasta exposição geográfica aqui ao longo do Brasil. Então, o call aqui, na nossa opinião, é o call de um setor que ainda atravessa ventos desfavoráveis, mas uma empresa bem capitalizada e um valuation ainda super barato, né? Por isso, mesmo depois dessa alta recente, a gente entende que tem oportunidade aqui para o acionista que está posicionado em lojas Renner. Então, aqui no nosso entendimento aqui pela escola fundamentalista, a Renner continua sendo uma das poucas e boas opções dentro do varejo. E aí eu passo para você, Luiz, para você falar o que o investidor pode buscar como alternativa, né? Não só para Renner ou eventualmente outros papéis que vocês falam diariamente através da mesa de operações. Obrigado, Ricardo. Bom, baseado em todo o fundamentalista
que você acabou de dizer sobre a operação, acho que existem diversas formas da gente entrar no upside ali do ativo, né? Ou seja um investidor que ele faz mais renda fixa e está querendo entrar um pouco mais ali em renda variável, seja um investidor que ele está querendo diversificar um pouco mais a carteira, e não é à toa que a Lojas Renner ela está na nossa carteira de diversificação, mas eu acho que já ficou para trás o tempo em que a gente somente comprava o ativo e ficava livremente na oscilação do próprio papel, tá? Com derivativo, pessoal, a gente consegue atrelar seja proteção, seja aceleração no ganho, ou seja, deixar o nosso cliente exposto de uma forma mais segura, tá? E é aí que a gente entra aqui na nossa mesa, tá? Hoje eu vou apresentar uma operação que ela pode ser feita tanto para clientes que já possuem um ativo em custódia, e aí a gente vai ter que ver qual é o preço médio para poder balizar os parâmetros, ou principalmente, eu digo, para um cliente que está entrando com dinheiro novo. Por quê? Porque é uma maneira de atrelar a compra do ativo a uma estruturada que vai me permitir ficar protegido, uma proteção parcial, e também participar de uma alta, tá? O nome dessa operação, pessoal, se chama Fence, tá? Eu trouxe até uma apresentação aqui que vai ficar um pouco mais fácil da gente visualizar, que é uma operação em que a gente tem usado bastante aqui quando a gente fala de novos entrantes, né? Então eu quero começar num setor novo, eu quero começar a atuar um pouco mais em renda variável. Como que eu faço isso? Bom, a Fence é uma dessas operações que a gente gosta bastante de trabalhar aqui com os nossos clientes, tá? Basicamente, o que é a Fence, Luiz? Qual é o objetivo dela? Bom, a Fence é uma operação estruturada, feita com opções, em que a gente consegue entregar para o nosso cliente uma proteção parcial em caso de queda do ativo, e também uma participação na alta em caso de alta do ativo. Então aqui já deu para ficar claro que o cliente ele precisa ter o ativo em carteira, tá ok? Seja ele já possuindo ou seja ele comprando o ativo agora no D0, tá? Então como que eu faço isso, Luiz? Quais são os parâmetros dessa fence? Bom, nessa fence aqui que a gente está mostrando para vocês, ela tem o prazo de 6 meses, tá? E eu consigo entregar para o meu cliente uma proteção parcial de até 15%. Ou seja, o meu cliente ele parte do D0 sabendo que, caso o ativo caia até 15%, ele está completamente protegido. Luiz, a fence ela entrega somente proteção? Não, ela também entrega uma participação na alta. E ali, nessa apresentação, que eu vou passar para os próximos slides já, eu separei entre cenários de baixa e cenários de alta para que todos esses cenários fiquem mais claros na nossa cabeça. Tá ok? Luiz, você falou que a proteção na queda é de 15%. E até quando qual nível que eu posso participar da alta nesse tipo de operação? Aqui a gente está entregando uma potencial valorização de até 40% em lojas Renner, tá? Então, no período de 6 meses, o meu cliente ele fica protegido em 15%, participando de uma alta de 40%. No caso de alta, pessoal, o que a gente vai ter? A gente vai ter um nível de barreira e um limitador. Isso mostra que a gente vai ter dois cenários em caso de alta. Eu posso participar de até 40% de valorização, porém, se o ativo ele sobe mais que 40%, eu tenho um limitador, tá? Qual é esse limitador? No período de 6 meses, o cliente ele fica limitado a 8% de rentabilidade. Se vocês compararem isso à renda fixa, a gente consegue entregar mais de 140% do DI em caso de barreira atingida, tá? Quando o ativo ele fica entre o range do D0 e a barreira, o ganho máximo dele fica em quase 40%, tá? Que é o nível da barreira. Se a gente compara ali no DI, isso dá mais de 700% do DI em um período de 6 meses. Por isso que a gente gosta tanto de mostrar essa operação
para diversificação, tá, pessoal? Aqui a gente não vai colocar 100% do patrimônio em lojas Renner, a gente não vai colocar 100% do patrimônio em Fence, porque a gente consegue fazer até em outros ativos, mas aqui é uma saída para a gente diversificar o nosso portfólio. Pô, eu tenho um pouquinho aqui em renda fixa, por que eu não topo correr mais risco, mas um risco moderado, atrelado a uma operação estruturada, para que eu surfe esse upside de uma forma mais segura? É aí que a Fence entra, tá, pessoal? Pô, Luiz, você falou que você tem uma proteção de 15% e um limitador na alta de até 40%. Por que você tem esse limitador? Porque toda essa operação, ela sai a custo zero para o meu cliente, tá? Então, se o meu cliente ele já tem o ativo em carteira, a estrutura de opções ela sai a custo zero. Se o meu cliente ele não tiver ainda o ativo em carteira, ele só vai precisar dispendiar ter o dispêndio ali do ativo para que a gente consiga atrelar essa estruturada a ele. O que é interessante aqui dessa operação, pessoal? Acho que muitos dos investidores que operam já opções, eles vão me entender perfeitamente, que é a preocupação de, pô, será que se eu for exercido em alguma das pontas dessa estrutura, eu vou ter que entregar meu ativo? Eu vou ser obrigado a entregar meu ativo? Neste caso, não. Porque essa operação ela é feita com opções flexíveis, ou seja, ela é feita via registro de balcão. Em caso de exercício, eu não sou obrigado a entregar o meu ativo. Porém, o lucro ele só vai ser auferido caso eu vá ao mercado e venda o ativo. Porque aqui a gente não está entrando numa região de ganho via derivativo. A gente está entrando numa região de ganho com o próprio ativo. E eu estou usando o derivativo para me blindar das possíveis oscilações de mercado. Tá ok? Outra coisa interessante, pessoal, é que é permitida a saída antecipada. Então, óbvio que vai depender ali do momento de mercado, do cenário em que o ativo se encontra, mas é permitido uma saída antecipada e, dependendo das condições de mercado, sair com um lucro mesmo antes do vencimento da operação. Tá ok? Então, resumindo a operação como um todo, a gente está montando uma Fence com uma proteção de até 15% e a participação na alta de até 40%, que caso seja ultrapassada, fica limitada a 8%, que é mais que o daily período. Aqui nesses próximos slides, eu acho que vai ficar muito mais fácil a compreensão, porque eu separei aqui como ficaria os payouts da operação em cenário de queda e depois eu mostro o payout em cenário de alta, tá? Então aqui eu acho que fica bem fácil da gente entender, pessoal. Só para explicar para vocês, aqui nesse eixo Y, a gente tem a rentabilidade da operação. E aqui no eixo X, eu tenho o preço do ativo. Nessa linha pontilhada cinza, vocês conseguem ver a evolução do preço do ativo. Tá ok? Então, à medida que o ativo ele vai se valorizando, vai aumentando de preço, eu tenho mais rentabilidade. Mas aqui a gente está identificando e analisando somente os cenários de baixa. Luiz, você falou que a partir do D0 eu tenho uma proteção de 15% até o vencimento da operação. De fato, aqui nessa linha, nesse círculo pontilhado, a gente consegue ver que daqui do preço zero, né, que nessa referência está nos 14,15, até os 12,15 mais ou menos, que corresponde a um percentual de 15%, o meu cliente está totalmente protegido. Aqui você consegue ver a linha contínua verde mostrando que não há perda na operação. Tá ok? É o que está falando aqui embaixo. Na região de proteção, que é essa região 1, o investidor está completamente protegido dentro desse range de 0 a menos 15 de valorização do ativo. Luiz, o que acontece caso o meu ativo ultrapasse essa desvalorização? Ou seja, eu tenho 15% de proteção, mas o que acontece se ele cair 20, cair 25, cair 30? A partir de uma queda de 15%, o investidor ele já passa a participar de uma queda linear no ativo. Então, respondendo a essa pergunta, pô, Luiz, o que acontece caso o meu ativo ele caia 20%?
Dado que eu tenho 15% de proteção, eu só estou negativo em 5%. Ou seja, essa proteção ela vale até o vencimento da operação. Tá ok? Então nós temos dois cenários aqui em cenário de baixa. O ativo ficar entre 0% e 15%, o investidor está completamente protegido, e aqui é ele ultrapassar esse limite dos 15%, né? Ele cair mais que 15%, daí o investidor ele acompanha linearmente, porém já com essa dedução da proteção que a gente entregou via estruturada. Luiz, vamos para a parte do upside, né? O que acontece em cenários de alta? Você disse para mim que você tem dois parâmetros. Um é o nível de barreira, que nesse caso é uma valorização de até 40%, e o outro é um limitador, tá? Que é o que ele passa a ser regente a partir da barreira atingida, tá? Então, se o meu ativo ele ultrapassa 40%, eu fico limitado a 8% de rentabilidade, que é maior do que o DI do período de 6 meses. Tá ok? Aqui, nesse payout, nesse gráfico aqui de cima, dá para a gente ver como que ficaria a rentabilidade do meu cliente em um cenário em que a barreira não é atingida. Aqui, ó, como eu disse, a linha pontilhada em cinza, a minha linha contínua, que é o payout de opções, ele está me dando uma valorização do ativo. Se o ativo ele sobe, ele está continuando participando desse upside. Aqui no cenário de baixo, a gente consegue ver o que acontece caso essa barreira seja atingida. Pô, eu comecei aqui nos 14,15, mas em algum momento da operação, lembrando que a conferência do atingimento de barreira é feita sempre no final do dia, não é no intraday. Caso essa barreira seja atingida, eu fico limitado, o meu cliente, né, ele fica limitado a 8% de ganho. Esse ponto é bastante importante da gente falar, tá, pessoal? Pô, então a qualquer momento que a minha barreira for atingida, eu vou ficar limitado? Não. A conferência ela é feita todos os dias. Porém, eu só vou verificar se ocorreu o atingimento de fato caso o papel feche o dia, ou seja, eu tenho um fechamento acima dos 40% de valorização. Tá ok? Então, resumidamente, para até voltar para você, Ricardinho, é uma operação em que a gente consegue entregar uma proteção parcial e mesmo assim entregar uma rentabilidade bem interessante ali, passando dos 700% do DI, num papel que a gente tem visto aqui, isso é público, a gente tem visto casas institucionais aumentando posição justamente pelo que o Ricardo falou, por todo o nosso time de pesquisa, de valuation atrativo, estar em nível de sobrevenda, enfim, isso é uma ótima oportunidade que a gente está mostrando aqui para os nossos clientes. Volto para você, Ricardinho. Excelente, Luiz. Lembrando que toda a nossa mesa de operações está à disposição, né, para eventuais dúvidas, para eventual cotação, enfim, para aprofundar aqui a discussão, porque cada caso é um caso, né? A gente tem trazido aqui várias estruturas, vários papéis, mas a ideia é apresentar alguma das tantas possibilidades que a nossa mesa de operações, junto com o time de derivativos, está à disposição de todos vocês. A gente vai caminhando então para o final da nossa live especial aqui, agradecendo a participação, a audiência de todos. Luiz, também te agradecendo. Uma ótima noite, uma boa semana. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ricardo. Só lembrando, quem quiser entrar em contato para falar sobre outra estrutura, ou mesmo uma Fence, ou qualquer outra estrutura em outro ativo, só ligar para 3003-6840, que vocês falam com o nosso time de assessoria. Obrigado, Ricardinho. Um abraço a todos. Boa semana.